Imagine por um segundo se eu te dissesse que na prateleira da sua despensa, por menos de você, poderia descobrir o segredo para construir massa muscular magra após os 60 anos. E se suas suposições sobre proteína estivessem completamente erradas e que planos alimentares complicados e suplementos caros não tivessem nada a ver com a manutenção do seu poder e autonomia à medida que você envelhece. Se você assistir a este vídeo até o final, eu garanto que descobrirá como um único prato pode melhorar sua saúde, economizar dinheiro todo mês e lhe dar a energia e vitalidade que você achava que tinha perdido. Sem fim. Vamos explorar as últimas descobertas científicas que estão reformulando a indústria da nutrição, e eu vou te mostrar como capitalizar essa descoberta revolucionária imediatamente. Feijões são o alimento em questão aqui. Apenas me diga de onde você está começando hoje. Sinta-se à vontade para postar um comentário ou fazer qualquer pergunta que tenha antes de começarmos. Fique atualizado com as principais dicas de saúde da Senior Health, assinando e ativando as notificações. Além disso, gostaria de saber se você está do meu lado. Se você está assistindo a este vídeo agora e o considera significativo, por favor, deixe um comentário abaixo. Nesse caso, digite 0. Além disso, se você quiser nos informar de qual país você é, pode fazê-lo na seção de comentários. Por favor, entre em contato conosco assim que possível. Muito bem, então vou começar. Claro, feijão simples e comum. Antes de você ir, permita-me dizer-lhe algo que o deixará pasmo, acreditando que isso seja uma completa invenção. Feijões e não aqueles caros pós de proteína podem ajudar pessoas com mais de 60 anos a crescer e manter músculos de acordo com novas pesquisas de universidades renomadas. Esta descoberta, que vai contra décadas de sabedoria convencional, dá esperança a milhões de idosos que enfrentam o desafio dos músculos envelhecidos enquanto vivem com rendimentos fixos. A fonte da proteína é irrelevante, você vê. Compreender as necessidades dietéticas dos idosos e como aproveitar ao máximo as proteínas de origem vegetal é fundamental. Quando eu explicar a ciência por trás disso, você vai se perguntar por que ninguém te informou sobre isso antes. Esta imagem mudará a maneira como você pensa sobre proteína pelo resto da sua vida. Quando a maioria das pessoas pensa em alimentos ricos em proteínas, carne e peito de frango, vem à mente. Infelizmente, isso é o que vai te surpreender. Os grãos de soja têm mais proteína por porção do que os peitos de frango, nos quais você tem gastado seu dinheiro. Há cerca de 31 gramas de proteína total em uma xícara de soja cozida. A quantidade de proteína em apenas 4 onças de frango é bastante baixa. No entanto, os grãos de soja não são superestrelas. A família dos feijões está cheia de superestrelas. As lentejas ocupam o segundo lugar com mais de 18 gramos de proteína por taza. Por outro lado, há alimentos básicos como feijão preto, grão de bico e feijão vermelho. Uma xícara de cada um fornece cerca de 15 gramas. Isto não é apenas uma planilha. Verdadeiros potências para construir músculos, estes estiveram lá o tempo todo. As coisas ficam intrigantes neste ponto. A maioria das pessoas já ouviu o antigo mito de que as proteínas vegetais são inadequadas ou de baixa qualidade. Dê-me um momento e eu vou resolver isso para você. O aminoácido metionina está presente em quantidades relativamente baixas nos feijões, embora o aminoácido lisina seja abundante. Enquanto isso, você ouviu: o teor de lisina em grãos, como o arroz, é menor, mas o teor de metionina é maior. Eles parecem ser anatomicamente projetados para andar de mãos dadas. Você pode ter um perfil de proteína completo que rivaliza ou supera o da carne ao misturar feijão com arroz ou outro grão integral. Todas as culturas conhecem essa biologia básica há milhares de anos, então não é como se fosse um fenômeno novo. Leve isso em consideração. Lentilhas e arroz asiáticos, feijão e arroz latino-americanos, e hummus e pita do Oriente Médio. Havia um propósito por trás dessas combinações.
Mas aqui está a questão sobre os feijões que os torna excepcionais para pessoas com mais de 60 anos. Proteína não é a única coisa que eles oferecem. Se você beber todos os copos, será como tomar um bom multivitamínico. Até 15 gramas de fibra podem ajudar a manter seus intestinos saudáveis e reduzir a inflamação em todo o seu corpo. Você está obtendo cerca de metade do magnésio que precisa a cada dia, o que é essencial para a contração e função muscular normais. O metabolismo das proteínas desacelera com a idade, mas as vitaminas do complexo B, encontradas nos feijões como o folato, podem ajudar. Com apenas uma xícara de feijão preto, você pode atender a 70% das suas necessidades diárias de folato. Depois, há os antioxidantes que protegem nossos músculos dos danos oxidativos que vêm com o envelhecimento. Essas poderosas moléculas são chamadas de antocianinas. Agora consigo entender de onde alguns de vocês estão vindo. A digestibilidade é um problema. Na maioria dos casos, as proteínas vegetais realmente têm uma digestibilidade de 70 a 90%. Em contraste, as proteínas animais têm uma fração disso com 95%. Mas esta é a parte mais bonita de tudo isso. Os produtos químicos naturais que dificultam a digestão podem ser reduzidos em 90%, usando procedimentos simples de preparação, como o cozimento sob pressão e a imersão durante a noite. Se você cozinhá-los corretamente e comer o suficiente, os feijões podem substituir a carne quando você precisa de proteína. Algo que a maioria dos médicos não consegue explicar claramente diz respeito à construção de músculos, e eu quero te contar sobre isso. Cerca de 0,5% a 1,5% da nossa massa muscular é perdida a cada ano após os 50 anos de idade. Isso vai além da mera atratividade física ou de uma sensação de força, embora esses sejam cruciais. Esse enfraquecimento dos músculos, conhecido medicamente como sarcopenia, tem um efeito direto em nossa capacidade de manter nossa independência à medida que envelhecemos. Leve isso em consideração. Carregar compras, subir escadas, levantar-se de uma cadeira e evitar cair tornam-se mais difíceis a cada quilo de músculo perdido. A atrofia muscular aumenta o risco de quedas, incapacidade e morte prematura. Felizmente, isso não está fadado a acontecer. Com a nutrição adequada e algum treinamento de resistência, podemos interromper e até reverter o processo de perda muscular. Neste ponto, a ciência começa a ficar fascinante. O fenômeno da resistência anabólica foi descoberto por especialistas. A capacidade dos nossos músculos de reagir aos sinais enviados por proteínas que constroem músculo essencialmente diminui com a idade. Se você quer ganhar massa muscular na mesma taxa que um homem de 30 anos, que pode se virar com 20 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição, você precisa de 30 a 40 gramas. Um aminoácido em particular, a leucina, ajuda a acelerar o processo de produção de proteína para os músculos. A leucina precisa de 2,25 granos em cada refeição para adultos mais velhos, para proporcionar o mesmo efeito que 1 graus para adultos mais jovens. Os feijões são os melhores nesse contexto. Estudos demonstraram que a ligeira diminuição na concentração de leucina, em comparação com produtos como o whey protein, é completamente insignificante quando você aumenta seu consumo de proteínas vegetais para as proporções recomendadas. Vou fornecer números concretos. Com 154 libras, você pesa cerca de 70 quilos. Uma ingestão diária de proteína de 84 ou 112 gramas é ideal para o máximo crescimento muscular. Embora pareça muito, na verdade, é bastante gerenciável e muito mais barato do que você imagina se feijão for o seu alimento básico. O momento do consumo de proteínas também se torna mais essencial com a idade. A síntese de proteínas musculares atinge seu máximo em pessoas mais jovens, cerca de 1 a 2 horas após as refeições, enquanto em adultos mais velhos ocorre de 3 a 6 horas após as refeições, de acordo com a pesquisa. Na verdade, os feijões
são melhor digeridos com essa resposta mais longa e lenta. Em conjunto com a janela prolongada do nosso corpo para a construção muscular, eles fornecem um suprimento constante de aminoácidos que dura. Um dos principais focos da atual revolução científica tem sido a investigação das proteínas vegetais. Uma revisão exaustiva de 13 estudos controlados, randomizados separados, incluindo 800 participantes, todos com 60 anos ou mais, foi realizada em 2023. Fiquei pasmo com os resultados. Não houve uma diminuição estatisticamente significativa na massa muscular magra com tratamentos de proteína vegetal em comparação com os controles que usaram proteína animal. Mas fica ainda mais interessante depois disso. Os resultados foram ainda mais dramáticos quando as pessoas complementaram sua dieta baseada em plantas com exercícios. Estamos falando de ganhos substanciais em massa muscular que estavam no mesmo nível ou até melhores do que os pesquisadores costumam ver quando usam proteínas derivadas de animais. Durante 8 semanas, 37 idosos veganos consumiram 18 gramas de proteína de feijão mungo diariamente. Este estudo despertou minha curiosidade. Essas pessoas não estavam seguindo nenhum tipo de programa de exercícios estruturado. Elas estavam apenas vivendo suas vidas cotidianas. No final das 8 semanas, 45% do grupo suplementado havia ganho mais de 1 quilo de massa corporal magra, enquanto apenas 7% do grupo de controle havia feito o mesmo. Apenas tenha paciência, melhora. A força de preensão deles melhorou em mais de 3% em comparação com o grupo de controle. O fato de que esses benefícios de força foram observados sem quaisquer mudanças na massa muscular sugere que as proteínas vegetais podem melhorar a qualidade muscular através de processos que atualmente são desconhecidos para os humanos, de acordo com os pesquisadores. A evidência em instalações de cuidados de longa duração é igualmente robusta. Em média, 84 residentes de 85 anos ganharam 3 quilos de massa corporal magra e quase 2 quilos de massa muscular apendicular após 12 semanas, consumindo 30 gramas de proteína de soja diariamente. A capacidade de se mover livre e autonomamente depende daquele único músculo em seus membros. Houve um declínio constante na condição do grupo de controle à medida que caminhavam mais rápido. Inesperadamente, uma investigação chinesa de grande escala, incluindo mais de 5.000 pessoas com 60 anos ou mais, chegou a essa conclusão. A massa muscular foi significativamente aumentada ao aumentar o consumo de proteína vegetal. No entanto, não houve associação entre o aumento do consumo de proteína animal e a preservação da massa muscular. Isso questiona completamente a suposição fundamental de que a proteína animal é de alguma forma superior para pessoas idosas. Quando se trata de construir músculos, nem todos os feijões são iguais. Então, deixe-me dizer quem são os vencedores. Para completar a soja, tem o único perfil de proteína vegetal completamente completo e mais de 31 gramas de proteína por xícara cozida, tornando-a a melhor opção. Eles também são os mais pesquisados devido à abundância de estudos que confirmam sua utilidade em ajudar os indivíduos mais velhos a ganhar massa muscular. Se você nunca ouviu falar de soja antes, pode reconhecê-la quando está jovem e verde, quando é chamada de edamame. Você pode encontrá-los na seção de alimentos congelados da maioria dos supermercados. São um ótimo lanche fácil de encontrar e rico em proteínas. Cozinhá-los em fogo brando por alguns minutos com um pouco de sal é tudo o que é necessário para um impulso perfeito de proteína. Por uma boa razão, as lentilhas são minha segunda escolha. Eles cozinham rapidamente, aproximadamente 20 a 30 minutos, são ricos em proteínas, cerca de 18 gramas por xícara. E ao contrário dos feijões maiores, não precisam de molho. Como cozinham mais rapidamente e engrossam em uma consistência cremosa, as lentilhas vermelhas são ideais para aqueles com problemas dentários. São uma das maneiras mais fáceis de incluir proteína na sua rotina diária e seu sabor suave os torna altamente versáteis.
Feijões pretos e feijões vermelhos estão empatados em terceiro lugar, com cerca de 15 gramas de proteína por xícara. Os feijões pretos têm uma leve vantagem para mim por causa do seu forte conteúdo de antioxidantes. Sua bela cor se deve aos antocianinas, que são poderosos compostos químicos que ajudam na reparação muscular e reduzem a inflamação. Esses feijões são perfeitos para fazer uma grande quantidade, porque mantêm sua textura quando congelados e depois reaquecidos. Os grão-de-bico se destacam pela sua extraordinária versatilidade. Eles são versáteis e têm um nível modesto de proteína, cerca de 14,5 gramas por xícara, mas servem para muitas outras aplicações. Você pode comê-los inteiros em sopas e saladas, transformá-los em hummus ou assá-los para um lanche crocante. Por causa de sua textura firme e sabor neutro, esses feijões são perfeitos para pessoas que não estão familiarizadas com proteínas à base de plantas. Eu as chamo de feijão de entrada. Além disso, as ervilhas partidas são importantes. Eles têm mais de 16 gramas de proteína e não precisam ser demolhados antes de cozinhar. Devido à sua capacidade inerente de se dissolverem em uma consistência praticamente cremosa, são perfeitos para sopas grossas que são fáceis de comer e digerir. Para os idosos que têm dificuldade em comer uma tigela quente de sopa de ervilha partida, é um método reconfortante e fácil de obter uma boa quantidade de proteína. Tenho algumas notícias surpreendentes sobre a economia de proteínas para compartilhar com você. Os feijões custam cerca de 1/3 do preço das proteínas animais, embora ofereçam benefícios comparáveis para o crescimento muscular. Para aqueles de nós com poucos recursos, isso vai além da dieta. A segurança alimentar e a obtenção de proteína adequada, sem estourar o orçamento, estão no cerne disso. Por cerca de A por libra, você pode obter 13 porções de feijão seco, rico em proteínas. Pelo mesmo valor de proteína que o peito de frango, você teria que desembolsar de 5-0. Aqui, estamos falando de economias mensais, que podem chegar a centenas de dólares, que podem ser usados para outras necessidades. Os benefícios, no entanto, vão muito além do resultado financeiro. Os feijões, em contraste com as proteínas animais, que podem aumentar os marcadores inflamatórios no corpo, reduzem a proteína C reativa e outros indicadores de inflamação quando consumidos regularmente. Isso é de extrema importância, pois a inflamação persistente, que tem sido caracterizada pelos cientistas como inflamatória, tem um impacto direto na geração de proteínas necessárias para o crescimento muscular e acelera o processo de atrofia. Cada porção de feijão tem o duplo benefício de reduzir a inflamação e promover a construção muscular. Os feijões já têm um forte argumento devido aos seus benefícios para a saúde do coração. Comer feijão todos os dias reduz o risco de doenças cardíacas em 10%. Por outro lado, o risco de doenças cardíacas aumenta com uma dieta rica em proteínas animais. Aqueles de nós que estão lidando com muitos problemas de saúde podem obter a proteína de que precisamos optando por feijão em vez de carne. Essa escolha também promove a saúde do coração, a regulação do açúcar no sangue e níveis saudáveis de colesterol. A sustentabilidade ambiental é outra característica que muitas pessoas acham motivadora. Produzir feijão requer quase 5 vezes mais energia e água do que produzir a mesma quantidade de proteína animal. Para os idosos que se preocupam com o meio ambiente, isso cria um belo vínculo entre o bem-estar ambiental e o pessoal. As pessoas geralmente reclamam de como os feijões as fazem sentir no estômago. A comunidade científica, no entanto, oferece soluções simples. A cocção sob pressão preserva todos os aminoácidos necessários, enquanto melhora a digestão das proteínas ao eliminar compostos naturalmente presentes que podem causar gases. Em apenas 10 a 40 minutos, dependendo do tipo de panela de pressão, feijões secos podem ser transformados em uma proteína altamente digestível.
Deixar de molho durante a noite deve ser sua precaução inicial ao lidar com problemas gastrointestinais. Para reduzir a quantidade de produtos químicos que produzem gases nos feijões em 75 a 90%, deixe-os de molho em água que contenha 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio para cada libra de feijões. Sempre escorra os feijões e descarte a água após enxaguá-los antes de cozinhar. Este único procedimento elimina a grande maioria dos irritantes gastrointestinais. Está tudo bem se você não deixar os feijões de molho na noite anterior. Quase tão eficaz é o método de imersão rápida. Retire os feijões do fogo e deixe-os descansar por 1 hora, após terem fervido por 2 ou 3 minutos. Escorra, enxague e continue com o cozimento. Comunidades tradicionais encontraram fantásticos auxiliares digestivos nos feijões ao longo de séculos de consumo. Azafetida cominho ou gengibre fresco são especiarias digestivas que reduzem significativamente a produção de gases quando usadas no cozimento. Incluir uma folha de louro ou um pedaço de alga komô na sua panela de cozimento pode ser tudo o que é necessário, porque incluem substâncias químicas naturais que quebram os carboidratos complexos. Os feijões são mais fáceis de digerir para as pessoas mais velhas. Dar pequenos passos é a chave para o sucesso. A partir de uma porção diária de apenas 2-4 colheres de chá de feijão bem cozido, aumente gradualmente a mesma quantidade a cada semana. A maioria das pessoas experimenta uma digestão completamente normal na 8ª semana, uma vez que suas bactérias intestinais tenham se ajustado, o que geralmente leva cerca de 2 a 3 semanas. Para aqueles que são novos no consumo de feijões, os feijões mungo, as ervilhas partidas e as lentilhas são ótimas opções, porque geralmente têm a menor produção de gases inicialmente. Os feijões são fantásticos porque têm muitos usos além de apenas proteína. Como todos os nutrientes neles se complementam, gosto de imaginar isso como uma tempestade perfeita para músculos fortes. Pense um pouco sobre o magnésio. A contração muscular e a síntese de proteínas são imediatamente impactadas pelos 45 ponuronutin 20.000 de magnésio que cada porção de feijão contém. Muitos idosos não percebem que são deficientes em magnésio, o que impacta o desempenho muscular, mesmo que consumam muita proteína. Com 6 e 15 gramas de fibra por xícara, os feijões apoiam a produção de ácidos graxos de cadeia curta pelas bactérias benéficas no seu trato digestivo. Esses químicos miraculosos reduzem a inflamação sistêmica e aumentam a sensibilidade à insulina. Esses são os 2 principais requisitos para construir proteína nos músculos. Novas pesquisas sobre o eixo intestino-músculo mostram que a saúde intestinal tem um impacto significativo na massa muscular. As qualidades prebióticas dos feijões são bastante vantajosas nesse aspecto. As propriedades antioxidantes dos feijões também merecem atenção especial. Esses compostos retardam o envelhecimento muscular ao prevenir danos oxidativos. Os feijões, Izuki feijões vermelhos e feijões pretos, estão todos entre os mais altos nas tabelas de antioxidantes. Esses antioxidantes têm uma dupla função: eles neutralizam radicais livres nocivos e ativam vias biológicas que protegem as mitocôndrias nas suas células musculares. A função muscular depende da preservação das mitocôndrias que se degeneram com a idade e são como pequenas usinas de energia. O ferro é outro nutriente que vale a pena mencionar. Feijões, quando consumidos com refeições ricas em vitamina C, podem aumentar significativamente a absorção de ferro. Embora o ferro de origem vegetal não seja tão facilmente absorvido quanto o ferro da carne. Quando você combina alimentos que contêm ferro como sopa de lentilha com tomates ou feijão preto com pimentões, seu corpo absorve até 300% mais ferro. Este ferro é essencial para o transporte de oxigênio para os músculos em atividade. Nutricionistas renomados desenvolveram várias maneiras inteligentes de maximizar a capacidade do feijão de estimular a construção muscular. Caro doutor,
Em vez de tentar consumir toda a sua proteína de uma só vez, o nutricionista esportivo Stuart Phillips, que realizou pesquisas inovadoras sobre proteína e envelhecimento, recomenda distribuí-la ao longo do dia. Ele sugere consumir cerca de 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal em cada refeição. Para alguém com 165 libras ou mais, isso equivale a cerca de 30 gramas por refeição. Isso envolve incorporar feijão em várias refeições ao longo do dia, em vez de tentar comer uma quantidade significativa de uma só vez. Dietistas licenciados que se concentram em las necessidades dietéticas de los adultos maiores, a menudo recomendam el método del plato. Metade do seu prato deve ser dedicada a feijões e outras leguminosas. De um lado, grãos nutritivos como arroz integral ou quinoa, e do outro, vegetais coloridos. Isso não só fornece o espectro completo de minerais que são bons para a saúde muscular, mas também produz proteínas completas por conta própria. O campo da fisiologia do exercício produziu várias descobertas fascinantes relacionadas ao timing. Comer uma refeição à base de feijão 2 a 3 horas antes do exercício de resistência fornecerá energia duradoura. Refeições consumidas dentro de 2 horas antes do exercício otimizam o desenvolvimento da proteína muscular. A combinação de treinamento de resistência com um consumo adequado de proteína vegetal produz o que são conhecidos como benefícios sinérgicos na comunidade científica. Isso prova que as duas estratégias funcionam melhor juntas do que separadamente. Um acordo unânime foi alcançado por todos esses especialistas. Quando consumidos com cautela, os feijões podem ajudar os indivíduos mais velhos a atender às suas necessidades de proteína. O consumo diário de feijão de 1,2-1,6 grama por quilo de peso corporal é a chave. Alocar 25 a 35 gramas para cada refeição e combinar feijões com proteínas complementares ao longo do dia. A cocção sob pressão é o melhor método de preparação de alimentos para os idosos. Os feijões são cozidos até uma consistência mastigável e a digestibilidade é melhorada com o cozimento sob pressão, que também reduz o tempo de cozimento em cerca de 75%. Hoje em dia não há necessidade de ter medo ao usar uma panela de pressão elétrica, pois elas vêm com vários programas para diferentes tipos de feijão.